gosto de começar com esse vídeo justamente porque isso gera uma grande pergunta, uma grande questão, que é justamente o seguinte: se a gente tem uma das melhores odontologias do mundo, por que não termos também os melhores produtos de oral care do mundo? Por que não fazermos produtos tão sofisticados e tão bons quanto aqueles que já existem, né, aquelas metodologias para tratamento? Então, a New Dental Care, ela nasce dentro de um mercado que é extremamente competitivo. Então, se a gente pensar, o Brasil é o terceiro maior consumidor de produtos de oral care do mundo, ficamos atrás somente de Japão e Estados Unidos, com um consumo em torno de 600 gramas por ano per capita. Esse é um dado que está no livro da Ana Cecília Aranha, uma grande amiga, uma pesquisadora ímpar, que nos demonstra o seguinte: esse mercado é da ordem de quase 2 bilhões de tubos de creme dental de 70 gramas por ano. Por que é importante nós chamarmos atenção para um número tão grande? Porque a responsabilidade do dentista poder fazer com que você faça uma prescrição adequada do produto para o seu paciente. Então, cada vez mais, dentro desse segmento, cada vez mais a gente entende que é fundamental você, como profissional de odontologia, você como profissional altamente qualificado, que você faça um diagnóstico adequado do seu paciente, ou seja, não consigo imaginar que um paciente jovem que vai fazer um incisivo central ou que vai fazer laminados cerâmicos tenha as mesmas necessidades de oral care daqueles pacientes que vão fazer o tratamento do edentulismo total, ou aquele paciente que vai fazer resinas de alta performance na região anterior. Por quê? Porque os produtos são extremamente diferentes, eles variam de acordo com a abrasividade, com sua composição química, com a sua indicação de uso, e cabe sim a nós, dentistas, fazermos um planejamento e uma boa indicação do produto de oral care adequado para aquilo que vai ser prescrito. Então eu trouxe para vocês algumas questões, 5 questões que eu julgo extremamente relevantes e que cabem na conversa de nós profissionais da área de odontologia. Primeiro, já ouvi muitas vezes essa frase: produto de higiene oral é tudo igual. Será que realmente é tudo igual? Será que não é um pouco menosprezar a nossa capacidade enquanto profissionais da área de saúde altamente competentes, falarmos que, olha, você faz comigo um tratamento maravilhoso, super sofisticado, e depois você usa qualquer produto de oral care? Para um leigo, isso pode até ter um fundo de verdade, e ele vai chegar nas gôndolas de farmácias do supermercado e vai fazer uma compra por pressão de marketing de uma grande marca, vai fazer uma compra pelo melhor preço, mas enquanto profissionais de saúde, por que não falarmos para os nossos pacientes que os produtos são diferentes, as escovas são diferentes, as técnicas são diferentes? Então, o primeiro ponto para nós pensarmos é: produto é tudo igual? Não é tudo igual. Realmente não é tudo igual. A classificação na Anvisa é diferente, a composição química é diferente, a indicação clínica é diferente. Então, nós precisamos realmente nos tornarmos prescritores de produtos adequados de higiene oral. O segundo ponto é o seguinte: o quanto nós nos distanciamos dos produtos de oral care. Eu, enfim, tenho a honra, né, a possibilidade de dar aula em muitos países, em muitos congressos. Falo isso sem nenhum tipo de outro intuito que não seja de fazer uma autocrítica. Há quantos anos eu não vejo em um bom congresso a imagem de uma escova de dente, ou de um creme dental, ou simplesmente nós omitimos essa informação, porque nós muitas vezes não sabemos o que tem naquela composição. Será que a presença do flúor em um creme dental comum ela é benéfica para paciente que tem implante? Será que o nível de abrasivo, e nenhuma empresa é obrigada a colocar o nível de abrasividade no seu tubo de pasta de dente, é adequado para aquele paciente que tem uma hipersensibilidade? É adequado para o paciente que fez uma prótese protocolo e tem dentes de resina que vão perder o brilho, vão perder a sua dureza superficial, vão perder uma série de características se você utilizar o produto com a composição química errada ou com o abrasivo errado? Um outro ponto, o RDA, né, com a abrasividade. É fundamental a gente entender isso, porque é um ponto, um equilíbrio muito interessante, onde você tem que ter o abrasivo como responsável pela limpeza mecânica, mas ao mesmo tempo, quanto maior for a abrasividade, mais desgastes ele vai gerar.
quer seja na cerâmica, quer seja na resina, na superfície do abutment. Então é muito importante que a gente entenda o que é o RDA, como ele se comporta dentro da formulação e que eu possa prescrever o produto mais adequado de maneira muito consciente para que eu possa ter um equilíbrio ideal entre limpeza e manutenção de lisura, de brilho, de características superficiais. A gente vai mostrar algumas pesquisas sobre isso. Um outro ponto, que é uma pergunta que sempre me acompanha, é o seguinte: se a gente tem diferentes especialidades, não seria interessante ter produtos para as diferentes especialidades? Um paciente de ortodontia, ele tem muito maior risco de desenvolver mancha branca na ortodontia fixa, por exemplo. Ele tem uma dificuldade de fazer uma higienização adequada. Será que não era interessante a gente desenvolver produtos com abrasividade específica para a ortodontia? Um protocolo de uso, uma quantidade de ppm de flúor adequada para o paciente de ortodontia fixa? E aquele paciente que utiliza alinhadores, né? Está fazendo um tratamento com alinhadores, qual a maneira correta de higienizar alinhadores? É fundamental a gente pensar que diferentes especialidades têm demandas específicas. Então, se eu sou um cirurgião que trabalho com bucomaxilofacial, o meu produto de higiene oral deveria ter uma quantidade de antisséptico, de cicatrizante, de bioestimulador de colágeno muito maior do que uma pessoa que trabalha muitas vezes com restauração de resina, onde eu vou precisar de uma abrasividade muito mais baixa, eu vou precisar de uma quantidade de flúor para evitar algum tipo de infiltração. Então o ponto é, diferentes especialidades demandam diferentes produtos. Esse é um ponto que, ao meu ver, ele é fundamental nessa mudança de paradigma que nós estamos propondo. Um outro ponto é o seguinte: os pacientes também têm demandas específicas. Claro, se a gente faz isso na anamnese, para prescrever um analgésico, para prescrever um antibiótico, por que eu não posso fazer isso para prescrever um produto de higiene oral? Saber se esse paciente higieniza, quantas vezes ele higieniza, qual é a pressão exercida, qual é o tipo de escova, qual é a textura dessa escova e utilizar aquele produto que possa trazer benefícios. Eu estou prescrevendo, eu estou dizendo para o meu paciente: olha, você é um paciente que tem uma grande tendência a desenvolver aftas. Eu vou te prescrever um produto que tem um pH adequado, que tem uma composição química adequada ao seu caso. Você passou por um procedimento cirúrgico recentemente. É natural que, ao você utilizar uma escova extra macia para fazer uma higienização após uma cirurgia, esse paciente praticamente não vai tocar. Ele vai higienizar de maneira muito leve aquela região com uma escova extra macia. Então é fundamental que o produto tenha uma quantidade maior de abrasivos, que tenha em sua composição química produtos ou compostos que sejam anti-inflamatórios, que sejam anti-edemaciantes, para que eu possa ajudar a cicatrização do meu paciente. Então, diferentes pacientes, diferentes necessidades. E, por fim, esse grande questionamento que é a gente pensar o seguinte: cara, fazemos uma odontologia que é linda, é uma odontologia encantadora, cada dia mais, né, nos apaixonamos por essa profissão. Não é possível que a gente continue deixando os cuidados com a higiene oral, os cuidados com a prevenção, os cuidados com a prevenção dos nossos resultados, a manutenção dos nossos resultados, ele não tem o mesmo nível de carinho, de ciência, de acompanhamento. Então vamos falar um pouquinho de casos clínicos. Eu trago esse primeiro caso clínico para a gente bater um papo muito rapidamente e começarmos a pensar que quando eu recebo um paciente no meu consultório, hoje eu tenho todas as armas do mundo para fazer um planejamento mesmo em situações desafiadoras. Então eu vou mostrar desde casos de resina, passando por casos de implantes unitários, vamos chegar a pacientes com grandes reabilitações, passar por laminados cerâmicos. Por quê? Porque cada paciente vai ter uma demanda. Então, se eu tenho esse paciente que tem uma reabsorção radicular severa e o planejamento desse caso vai passar por exodontia, colocação de implante, enxerto em alvéolo, trabalho em tecido mole, eu tenho que imaginar, além de tudo o que eu já faço, eu não poderia colocar algo a mais? Utilizar um cicatrizante, utilizar algo que facilitasse a regeneração tecidual desse paciente. Então, dá uma olhada num caso como esse é um caso, enfim, conduzido por mim e pelo grande Adriano Correia, o Rafael Sampaio, lá de Salvador, o TPD Pedro Castro, que são realmente pessoas incríveis, grandes parceiros, NW Doctors, o que é importante, eles já conhecem essas linhas há algum tempo, desde a sua concepção, e eu me deparo com esse tipo de imagem, onde eu tenho uma grande reabsorção radicular vista por palatino, onde eu vou utilizar todos os recursos para poder devolver
a esse paciente o que ele perdeu e manter o que ele ainda tem. Então dá uma olhada, vou utilizar recursos de odontologia digital, planejamento feito pelo Sérgio Ribeiro, lá de Salvador, vamos definir o tipo de implante que vai ser utilizado, tudo aquilo que a gente vem discutindo em congressos há anos e anos e anos a fim. Sem perder tempo, mas investindo muito tempo na parte do planejamento, da definição do implante, para que a gente chegue numa situação como essa. Ou seja, eu traumatizei o tecido, fiz a exodontia, coloquei o implante, fiz a regeneração, eu não posso imaginar que eu continue prescrevendo clorexidina 0,12% a minha vida toda. Né? Há muitos e muitos anos a gente vem prescrevendo um excelente antisséptico, inquestionável você utilizar a clorexidina como antisséptico, mas ele é um antisséptico que nós todos sabemos que tem efeitos colaterais, que não tem nenhuma função regeneradora tecidual, pelo contrário, ele tem uma certa citotoxicidade que atrapalha o reparo. Então é fundamental eu começar a pensar em casos como esse, onde eu vou trabalhar com parceiros como esse, que tem que ter algumas preocupações. Primeiro, como eu conduzo cirurgicamente esse caso para que o paciente possa ter a melhor recuperação possível, para que esse tecido possa ter a melhor regeneração possível e, ao mesmo tempo, a gente possa finalizar esse caso com uma cerâmica, com uma resina, quer seja com uma zircônia, quer seja para um dente, para vários dentes, para todos os dentes, para que eu possa manter esses resultados por muito tempo. Porque a beleza do tratamento está em obter saúde, obter naturalidade, obter bons resultados, mas tão importante quanto isso, você manter esse equilíbrio tecidual conseguido através de uma odontologia de alta performance, você chegar em um resultado como esse. Então, o ponto que eu quero chamar a atenção é: será que eu não posso melhorar esse processo de cicatrização? Eu não posso aplicar géis tópicos para melhorar isso? Eu não posso utilizar bochechos cientificamente comprovados que sejam estimuladores teciduais? Olha o capricho dessa prótese, né? O Pedro Castro fazendo uma caracterização em boca para poder deixar essa prótese um pouco mais quente, para poder replicar aquilo que a natureza criou com tanta beleza. Eu não posso imaginar que eu vou finalizar um caso como esse e vou falar para o paciente: olha, produto de higiene oral é tudo igual. Pode utilizar o que você quiser utilizar, porque tanto faz. De maneira nenhuma, eu tenho glaze, eu tenho textura de superfície, eu tenho todo um projeto de saúde a manter por muito tempo. Esse é um paciente jovem, paciente que foi reabilitado, paciente que está abaixo dos 30 anos. Se a gente pegar a idade média de um brasileiro, hoje é acima dos 80, 85 anos. Esse paciente vai ficar com esse tratamento em boca durante muitos e muitos e muitos anos. O importante é que ele mantenha isso com saúde, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de saúde sistêmica, do ponto de vista de saúde local, mas repara que toda essa beleza superficial criada a duras penas com uma odontologia de altíssimo nível precisa ser mantido ou mantida com produtos dentro dessa linha de raciocínio. Ah, Fábio, mas como é que você pode garantir isso ou aquilo? Cara, vamos testar, vamos pesquisar, vamos, enfim, contrastar com aquilo que está sendo feito no dia a dia, muitas vezes por comodidade. Eu não quero me preocupar, e eu tenho tanta certeza que se eu perguntar para você: olha, o produto de, por exemplo, dentifrício que você está prescrevendo, qual que é o índice de abrasividade? Qual que é o RDA? Você não sabe e eu não sei. Pouquíssimos profissionais vão saber. Por quê? Porque isso não está descrito na embalagem. Porque as agências regulatórias não exigem que esteja descrito. Então, se eu pegar um produto que tem um RDA alto, uma alta abrasividade de 180, 200, 250, a beleza superficial, o brilho desse tratamento que deveria durar muitos anos vai demorar muito menos. Então, a gente está falando de perda de investimento do paciente, necessidade de substituição em uma vida útil muito menor. Eu tenho que manter isso dentro de um racional que minimize o risco de doenças periodontais, o risco de doenças periimplantares. Eu vou mostrar para vocês hoje uma revisão sistemática muito recente, demonstrando que as doenças periimplantares, quando a gente fala de mucosite periimplantar, por exemplo, a gente está falando de 40% dos pacientes. 40% dos pacientes que fazem implante vão ter mucosite.
na América Latina, né? Em outros países isso é um pouco maior ou um pouco menor. E eu vou ter praticamente 20% dos pacientes tendo periimplantite. Então, se eu acompanhar esses pacientes por 5, 10, 15, 20 anos, seria fundamental que eu utilizasse recursos para minimizar o risco. Eu sei, como vocês sabem, que doenças periodontais, doenças periimplantares, doenças bucais são multifatoriais. Não é exclusividade do produto, não tem mágica. Vou usar o produto e acabou o problema. Porém, se o paciente for bem instruído, se o dentista fizer a prescrição correta, se um programa de manutenção periódico for bem implantado com os produtos certos, você vai ter muito menos problema. Isso vai te dar, na verdade, um resultado muito, muito mais gratificante a médio e longo prazo. Então é disso que a gente está falando, em chegar no mercado trazendo diferenciais competitivos. Por quê? Porque seria uma insanidade você imaginar num país como o Brasil, onde você tem 4 grandes players, né, que são a Colgate, a Unilever, a GSK e a Procter & Gamble, dominando esse mercado como um todo. Então, para que você vai disputar espaço? Não existe disputa em espaço se o seu produto não tiver realmente uma performance diferente daquilo que está nas gôndolas e nas prateleiras. A gente tem que dar uma olhada para isso e propor algumas soluções, dentre as quais um dos principais pilares da NW foi trazer uma solução inexistente na área de especialidades. Então, se você chegar hoje, né, você pode ir lá para a sua farmácia, para o seu supermercado e falar assim, olha, eu vim comprar um creme dental específico para laminado cerâmico. Você não vai encontrar. Eu vim comprar um creme dental específico para resina composta fotopolimerizável. Você também não vai encontrar. Específico para implantodontia, muito pouco. Específico para pós-operatório, praticamente nenhum. Então é fundamental você encontrar soluções que realmente busquem resolver algum tipo de problema. Segundo ponto, produtos patenteados. Então, de nada adianta, hoje qualquer um de nós pode chegar e falar assim, olha, eu vou ter agora o meu creme dental Fábio Bezerra. Se eu tiver um pouco de recurso, eu chego em uma empresa, junto, é mais ou menos uma fórmula para você fazer um bolo. Então, se você chegar para uma boa cozinheira e falar o seguinte, olha, quero fazer um bolo, ela vai te falar, olha, usa farinha dessa, você usa ovo, você usa isso, você aquilo, vai sair um bolo. O mesmo acontece com qualquer químico ou farmacêutico. Se você chegar para ele e falar assim, olha, faz para mim um creme dental, ele vai fazer um creme dental, que muito provavelmente vai ser mais do mesmo. Então era muito importante que esse grupo reunido, e eu vou mostrar para vocês o conselho científico, eu vou mostrar para vocês as universidades em que essa empresa está ligada, para vocês entenderem que era muito importante criar produtos patenteados. Só para citar um exemplo, eu vou mostrar depois o resultado da patente. Esses produtos da NW receberam o seu selo definitivo de patente nos Estados Unidos em 20 meses. A média são 58 meses. A média no Brasil, 7 anos entre você depositar uma patente e você ter uma patente concedida. E para a patente ser concedida é fundamental que você demonstre inventividade, que você possa encontrar o inesperado. Se eu juntar 1 mais 1, eu vou dar 2. Se der 22, é porque você tem uma invenção poderosa. Então, os produtos da NIL são patenteados já de maneira definitiva nos Estados Unidos e já com solicitação em andamento adiantado no Brasil e 35 países da Europa. Alguns outros pilares importantes, eco-friendly, não testados em animais e veganos. E aqui eu vou fazer uma parte que eu acho extremamente interessante. Muitas vezes a pessoa fala o seguinte, Fábio, fazer não testado em animais é um grande apelo de marketing. Não tem a menor dúvida que é porque você tem uma geração em que nós devemos aprender com eles, inclusive, que é poder você evitar ou minimizar ao máximo o uso de animais. Porém, do ponto de vista técnico-científico, isso dificulta muito a vida de um pesquisador. Se você pensar como pesquisador que você tem que provar que algo é extremamente bom, que é um regenerador tecidual, e para isso você vai ter que utilizar teste molecular, teste celular, teste tecidual predictivo em vivo, in vitro, e depois partir direto para estudos clínicos, você vai gastar muito, muito mais tempo e você vai ter que ter muita gente boa envolvida nesse processo de validação. Outro ponto, eco-friendly. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas o tubo da pasta de dente, ela é plástico, alumínio, plástico para a grande maioria das marcas. Eu falei para vocês que em torno de 1,84 tubos de pasta de dente são vendidos no Brasil todos os anos e 5% somente é reciclado. Então, o que a gente está dizendo é que são
mais de 1 bilhão e vários milhões de tubos que vão ser descartados na natureza. Será que a gente não consegue encontrar uma solução melhor? Um tubo que possa ser biodegradável, uma embalagem que possa ser reciclada, algo que eu possa realmente contribuir para essa geração que a gente está vivendo agora, mas também para os nossos filhos, para os nossos netos. Tem que existir uma verdade nisso, não pode ser um pilar de marketing somente. E todas as ações da NW tiveram isso como base desde a sua concepção há bastante tempo atrás. E os produtos veganos, que é outro ponto extremamente interessante quando você avalia que a gente separa produto natural de produto vegano. Os produtos da NW são veganos, o que dá a ele uma certa característica em sua composição, porém não são produtos naturais. Com isso, a gente vai estar fazendo a nossa parte, nós vamos estar nos comprometendo com pilares importantes de sustentabilidade a curto, médio e longo prazo. Outro ponto importante, trazer uma luz científica. Vamos colocar uma luz em cima de creme dental, vamos colocar uma luz em cima de enxaguatório. Gente, precisamos deixar, nós somos profissionais da área de saúde, eu não posso prescrever um produto porque ele tem um gosto bom. Eu tenho que saber qual que é a composição química, eu tenho que saber se ele realmente é efetivo na sua antisepsia, se ele tem efeitos colaterais ou não. Se a gente traçar uma linha em gôndola de farmácia, a gente está falando de aromatizante. Vamos separar terapia de cosmética pura. Né? Então, assim, não, eu quero utilizar alguma coisa para dar um hálito puro. Ótimo, isso é super bacana, chupa uma bala. Né? Compra um tic-tac, funciona bem. A gente está falando de produto de saúde. Estamos falando de ciência por trás disso e a caminhada é longa. A gente só está começando e vamos precisar muito do apoio de todos vocês que estão aí. Um outro ponto importante foi ter recebido o selo da ABO como a primeira empresa com produtos recomendados para a especialidade. A gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre isso, além de ser a primeira linha de higiene oral com características regenerativas no mundo. Não existe nenhuma outra linha que possa utilizar esse atributo, esse claim de falar que, olha, os nossos produtos são regeneradores teciduais. Então vamos tentar entender um pouco, esse é um outro grande parceiro, o NW Doctor, Bruno Leite, de Goiânia e Manaus. Enfim, uma das primeiras pessoas a trabalhar e testar os nossos produtos de maneira extremamente efetiva e com sugestões para que a gente pudesse trabalhar. Mas olha que lindo, o Bruno, assim como muitos profissionais, trabalham muito com odontologia estética. E se eu hoje chegar num supermercado, numa farmácia e falar, olha, esse paciente fez um tratamento com laminados cerâmicos, com os diferentes tipos de materiais possíveis. Seria fundamental eu entender qual que é a característica de superfície desse laminado, que tipo de polimento, que tipo de glaze, que tipo de acabamento essa superfície recebeu, para que eu possa pensar nesse tratamento não agora, eu tenho que pensar isso a curto, médio e sobretudo a longo prazo. Eu tenho que pensar que esse paciente fez um investimento de tempo, fez um investimento financeiro, fez um investimento em qualidade de vida, no qual eu, enquanto dentista, tenho que fazer uma prescrição consciente. Eu tenho que ensinar, olha, você tem um laminado cerâmico, você tem um risco de cárie e de doença periodontal. Eu posso utilizar recursos, técnicas, sugestões e programas de monitoramento, no qual a gente vai aumentar muito a vida útil desse tipo de tratamento. Então, na verdade, é uma parceria entre indústria, profissional, paciente, para que a gente possa ter trabalhos bem resolvidos a curto, médio e longo prazo. E para poder acomodar toda essa situação, a fábrica fica dentro de um parque de inovações chamado Supera Park, que fica na USP de Ribeirão Preto. Então, aquelas pessoas que tiveram a oportunidade de conhecer o nosso laboratório de inovação fica dentro da USP de Ribeirão Preto. O Supera Park é uma união do Governo do Estado de São Paulo, a Prefeitura de Ribeirão Preto e a Universidade de São Paulo, onde você tem indústrias inovadoras incubadas ou estabelecidas dentro desse polo. Além disso, a gente tem escritório aqui em São Paulo e na Flórida, onde o Dr. Ariel está agora. A gente tem toda a intenção, já a partir do próximo ano, de levar esses produtos também para os Estados Unidos, em negociações com redes como Walgreens, CVS, para que a gente possa ter essas soluções por lá também, produtos brasileiros, 100% fabricados aqui por mão de obra brasileira, desenvolvida por pesquisadores brasileiros, recolhendo impostos dentro do Brasil. Isso é lindo, né? Eu venho de uma geração de pesquisadores onde a gente lutava muito por PDFs, a gente colecionava publicações. Que tal a gente colecionar patentes?
produtos que geram emprego, que geram recolhimento de impostos. Enfim, pode parecer demagogo, mas é fundamental que a gente tenha uma valorização para o pesquisador brasileiro e muita coisa boa vem adiante, sem dúvida nenhuma. E a gente tem uma produção industrial em larga escala através de um parceiro que fica aqui em Salto, aos quais eu quero agradecer de público, grandes amigos como o Choca, o Luciano, a Isabel, o Emanuel, o Robson, toda a equipe que compõe a área de desenvolvimento e produção que fez com que a gente pudesse entrar nesse mundo com o pé direito. A gente pudesse realmente ter todos os selos de boa prática de fabricação, todos os assuntos regulatórios resolvidos, todos os testes dermatológicos, todos os testes de citotoxicidade, todos os testes de estabilidade realizados antes do lançamento. E você só consegue fazer isso se você estiver junto com uma grande indústria, e é isso que a gente está, né, nesse momento. A gente tem realmente parceiros que entendem muito dessa área de produção e desenvolvimento de novos produtos. E isso teria que estar embasado dentro de um conselho científico. Então, há alguns anos a gente montou um conselho científico de pessoas incríveis com os quais eu tenho a oportunidade de trabalhar também na Sim Implantes com alguns desses outros grandes gênios, mentes brilhantes, que puderam utilizar o seu tempo, os seus laboratórios, o seu network dentro da Universidade de São Paulo, da Universidade de Uberlândia, da Universidade de Michigan, da Unesp, enfim, de vários e vários centros, né, de excelência científica para que a gente pudesse garantir que aqueles produtos realmente estariam em um outro patamar. Então, Gustavo Mendonça, que está em Michigan, o professor Sérgio Luiz Combate, o professor William Zambus, o professor Roberto Pessoa, que são todos pesquisadores independentes, de maneira eles não têm nenhum vínculo direto com a empresa, inclusive porque são professores de universidades públicas. Então eu gosto sempre de salientar que pesquisa tem que ser feita de maneira séria, numa parceria público-privada em benefício de pacientes. Então é isso que trata um conselho científico, algo independente, algo crítico, que possa propor ideias, trazer ideias de dentro da universidade e fazer com que isso possa gerar uma evolução constante de conhecimento. E é lindo você ver um professor como o Dr. William Zambuzzi, que está dentro de um laboratório trabalhando com molécula, a gente conseguir chegar a produtos que vão ser grandes beneficiantes, né? Beneficiar muitas pessoas dentro e fora do Brasil. O professor Roberto Pessoa, um amigo, irmão que a vida me deu há muitos anos, e algumas universidades com as quais a gente mantém relacionamento formal de cooperação técnica e científica. Isso nos enche de orgulho. Isso vem muito da cultura do professor Ariel Lenharo, que sempre foi um entusiasta de pesquisa e desenvolvimento. Quantas vezes nós visitamos universidades, ele nessa semana esteve presente em universidades nos Estados Unidos, conversando com professores, desenvolvendo produtos fora do Brasil. Então a gente traz muito dessa cultura. Então assim, nos enche muito de orgulho, né, poder ter parcerias com a Universidade Indiana, a USP de São Paulo, de Ribeirão e de Bauru, a Unifagoc lá de Minas, com a Alexandre, a Liliane e todo o time deles, o Instituto de Biociências da Unesp, Federal de Uberlândia, com a Sou Leopoldo Mandic, com o qual firmamos parceria já há algum tempo, pessoas incríveis como o professor Marcelo Napimoga, a professora Elizabeth Martinez e tantos outros professores geniais daquela instituição. Então o trabalho é sempre tentar juntar forças, trazer novas universidades, fazer novas pesquisas e desenvolver produtos. Sobretudo produto de tudo que eu conversar hoje, talvez esse seja o slide mais importante de tudo que eu vou dizer. É separar o que é um produto de grau 1, ou seja, ele é um produto inespecífico, ele é um produto que ele vai servir para limpar mecanicamente os dentes, de um produto de grau 2, frente à Anvisa, de acordo com a RDC número 4, onde eu tenho produtos que efetivamente tragam benefícios para o paciente. Para isso você tem que provar. Se você diz que o meu produto tem uma baixa abrasividade, eu tenho que comprovar que ele tem uma baixa abrasividade. Se eu falo que ele é cicatrizante, ele tem que ser cicatrizante. Então todos os produtos da New Dental Care são de grau 2. São produtos feitos para trazer soluções para problemas do dia a dia. Então para isso eu mostro alguns documentos que eu acho que são relevantes. Primeiro, esse é o certificado de patente, esse é o número de patente concedido nos Estados Unidos, então a patente de maneira definitiva, demonstrando que, e às vezes me perguntam, falam assim, Fábio,
esse produto é igual Blue M, esse produto é igual Kim, esse produto é igual quem? Mesmo com o máximo de respeito que eu tenho a essas empresas que eu citei, que fazem um trabalho extremamente sério e que merecem todo o nosso respeito, os nossos produtos não são iguais ou compatíveis. Eles são patenteados, eles têm toda uma mecânica de desenvolvimento, toda uma fisiologia de aplicabilidade clínica diferente dos concorrentes. Por isso, eles são patenteados, o que nos garantem que, primeiro, não são iguais a ninguém, segundo, não podem ser copiados. Quer dizer, podem, né? Não devem, e se forem copiados, a gente vai ter que, enfim, tentar achar uma solução para isso. Mas a patente é fundamental que a gente compartilhe isso com vocês. O segundo ponto que eu acho importante é justamente esse selo da ABO, chamado ABO Recomenda, é a nossa principal entidade de classe, a Associação Brasileira de Odontologia, e eu recomendo que vocês conheçam, né, na pessoa do Dr. Charles, esse selo, que para produtos da área médica odontológica é sensacional, porque eles levam isso para um crivo científico muito forte, para que possa conceder aquilo que você pode utilizar no seu material. Então, na nossa monografia, quando a gente foi abrir a nossa loja na Amazon, por exemplo, a Amazon pediu a comprovação para que a gente pudesse escrever que era vegano, que tinha baixa abrasividade. Então, para isso, você precisa ter uma entidade de classe reconhecendo isso, e por isso os nossos produtos, todos na embalagem, eles têm esse selo da ABO, chamado de ABO Recomenda. Dentro desse cenário, existem duas linhas de produto. Uma linha de produto de uso profissional, chamado Professional, e uma outra linha dedicada aos pacientes, que vão desde a linha Soft Tissue, Implants, Cosmetic, que já foram lançadas, chegando na linha ortodôntica, a linha de harmonização orofacial, a linha Kids. Ao todo serão 40 produtos. Então, eles vão ser lançados em fase, englobando não só os produtos para higienização, mas também escova, fio dental, enfim, uma série de produtos que estão por vir. Por que utilizar os nomes em inglês? Primeiro, porque a gente pretende exportar isso para fora do Brasil. Segundo, porque muitas vezes ele já remete à especialidade. Então, se eu falo que essa linha é uma linha Implants, é natural a gente pensar que ela é própria para os implantes. Se eu falo que ela chama Orthodontics, ela é natural a gente pensar que ela é para ortodontia. E quando eu falo de alta performance, olha que número bacana. O número mais recente dos implantes no Brasil nos coloca em segundo maior país em número de implantes do mundo, com 2,5 milhões de implantes por ano. Porém, esse número está defasado. Esse ano, a expectativa são 3,5 a 3,9 milhões de implantes colocados no Brasil. A gente vai encostar muito nos Estados Unidos. E é uma tendência que esse mercado continue crescendo. Olha que mercado interessante de uma população crescente de pessoas que precisam de cuidados. 60 milhões de procedimentos odontológicos cirúrgicos feitos no Brasil em 2021. Então é necessário que a gente tenha uma linha de produtos, e o primeiro que eu apresento para vocês é essa linha chamada Gel Professional. Então ele é um formato de gel que já vem num tubo de 15 gramas com ponta aplicadora para ser aplicado em toda a região de tecido mole que precise ser regenerado. Ah, Fábio, eu retirei um enxerto de palato, eu fiz uma exodontia, eu fiz um implante, eu coloquei um fio retrator, eu fiz uma gengivoplastia. Todas as vezes que você tiver algum trauma de tecido mole, você vai utilizar. E tem duas maneiras de utilizar isso. Você pode usar a ponta aplicadora diretamente no local. Para isso, você vai entregar essa bisnaga para que esse seu paciente leve isso para casa e faça as aplicações 3 vezes ao dia até ele ficar bom. Ou você pode dispensar em um pote Dapen, por exemplo, esterilizado, utilizar um pincel adequado e aplicar com um pincel no local. Então ele já vem com essa possibilidade de ponta aplicadora. Esses são os principais princípios ativos que tornam esses produtos diferentes. Os dois regeneradores mais interessantes são o ácido hialurônico, que associado ao extrato de chá verde, que é a Camellia sinensis, demonstraram um altíssimo potencial de cicatrização, de antisepsia, de bioestimulação de colágeno. Quando você junta isso a um polímero chamado DSBC, que é muito utilizado em acne, muito utilizado em acne, porém menos utilizado em mucosa, você vai fazer uma composição extremamente potente para cicatrização. E compondo esse time, a gente finaliza com extrato de melaleuca, que é o tea tree, que é um dos antissépticos mais potentes naturais disponíveis no mercado. Então, basicamente, a indicação são cirurgias
pós-operatórios e qualquer trauma em meio bucal. Então vamos mostrar alguns casos clínicos. Eu queria agradecer muito, eu sei que estão presentes, estou vendo aqui o Salomão Steto, Fernando Giovanello, Maurício Mota, a Bruna, que participaram conosco, né, desse caso de all on four, só para que a gente já raciocine dentro de um patamar diferente. Nós temos alguns dos maiores cirurgiões do Brasil. Eu sei que muitos membros do GRAM estão aqui presentes, que trabalham com cirurgias maravilhosas de ancoragem. Existem profissionais que trabalham com enxertia óssea também, que muitas vezes podem agora ter um recurso maior. Então, a paciente que precisava de um tipo de tratamento, então, seios maxilares pneumatizados, foram planejados 4 implantes, um transcirúrgico, né, desses implantes, a colocação desses implantes. Então, até aí, a gente está demonstrando que existem casos de altíssima complexidade. Então, o que começa a acender essa luz, caramba, eu estou fazendo uma cirurgia altamente complexa. Eu vou precisar de uma boa recuperação desse paciente, sobretudo porque é um caso de carga imediata. E se eu tivesse um gel regenerador que me ajudasse no processo de recuperação? Então vamos colocar os abutments angulados e essa é a utilização clínica do gel diretamente na boca. Então esse foi um caso de carga imediata, o paciente iria fazer o tratamento ali em 3 dias, então aí é o professor Maurício fazendo a aplicação no pós-operatório imediato. Recomendação são 3 aplicações por dia, então o paciente e o seu acompanhante levam para casa. Olha que bacana o aspecto já do dia 2. Ele contém um pouco o edema, ele acelera o processo de cicatrização e fazendo de novo essa aplicação, vamos fazer a reabilitação protética de maneira convencional. Aqui a gente tem 2 aplicações. Ele pode ser utilizado para próteses aparafusadas, então naquela região que vai receber o parafuso, quer seja prótese unitária, prótese parcial, prótese total, você pode colocar porque ele é antisséptico potente, ele vai ficar, ele tem uma boa bioadesividade, então você vai ter, tanto na área da prótese como clinicamente, um regenerador tecidual e um antisséptico extremamente potente, te ajudando no processo de recuperação pós-cirúrgica, como a gente está vendo aqui. Então, uma técnica extremamente bem executada, uma técnica extremamente segura que conta também com produtos adequados para a regeneração tecidual. Então, até agora eu estou falando do produto de uso profissional. Dá uma olhada em outro caso bacana e eu queria agradecer, né, minha esposa, Ana Paula Bezerra, que foi responsável pela ortodontia desse caso, o Bruno Leite, que eu já citei lá de Goiânia, que fez o planejamento desse caso, o José Medeiros Filho, de Salvador, e o técnico Leonardo Faro, que trabalharam comigo nesse caso. Esse paciente é uma paciente que mora em Nova York, tinha pouco tempo para fazer esse tratamento, e eu trouxe esse caso por uma particularidade. A gente vai fazer o planejamento, todas as etapas de planejamento virtual que vocês conhecem, então de simulação, de design através de um software pré-definido, de prova de mockup, enfim, todas as etapas que a gente já conhece de reabilitação e de planejamento. Então você vai partir clinicamente para a prova de mockup, até aí não temos nenhuma novidade, o paciente vai aprovar ou não aprovar, ficou bastante satisfeito, partimos para a execução. E essa paciente ficaria no Brasil por 3 dias. O tempo que a gente tinha para executar esse tratamento eram 3 dias e nessa etapa de planejamento era necessário fazer um recontorno gengival. Então esse é, né, um dos nossos NW Doctors, Dr. José Medeiros Filho, que trabalha junto com o Dilton Neto lá na clínica Espásio, também em Salvador, trabalhando na clínica da gente aqui em São Paulo. E olha que bacana, chamei de dia 0, aquele primeiro dia, ou seja, o Dr. Medeiros ia chegar no dia seguinte e eu tinha que fazer a plastia gengival um dia antes para ele poder trabalhar. Quem trabalha com reabilitação de prótese sabe o quanto é ruim você fazer qualquer tipo de trabalho periodontal na véspera, mas essa paciente não tinha tempo, a gente tinha que trabalhar. Então resolvemos fazer um teste clínico com esse gel profissional. Então esse é o pós-operatório imediato, essa é a prova, né, do mockup, no momento em que a gente fez ali a plastia. Claro que a gente vai remover esses excessos e a partir desse momento a gente vai fazer então a aplicação desse gel e recomendar a paciente, olha, aplica 3 vezes ao dia com a ponta aplicadora na região em que a gente traumatizou. Então esse é o gel que a gente conversou, ideal então 3 vezes ao dia. Ele tem uma boa bioadesividade, então se você tiver clinicamente, seca bem a região com jato de ar, primeiro com uma gaze com jato de ar,
aplica sobre o local, deixa por 3 minutos e ele vai ficar bem estável em posição. Clinicamente, você faz isso, em casa você pede ao paciente para secar aquela região ali com uma gaze e preferencialmente que uma outra pessoa faça a aplicação e você vai ter ensinado isso clinicamente. Esse é o dia 1, pós-operatório, no qual o paciente voltou para se submeter aos preparos. Repara que eu já tenho um aspecto interessante, claro que isso é individual, um caso clínico não tem nenhum tipo de relevância estatística, é somente para demonstrar que esse gel profissional ele pode aliviar os sintomas e acelerar o processo de regeneração. Então, uma vez feito isso, todos os processos de preparo e fio retrator. Então, fio retrator é outra área em que você traumatiza os tecidos periodontais. Se você traumatiza os tecidos periodontais, você pode também e deve utilizar esse tipo de material para ajudar no processo de reparo. Então, colocação dos fios retratores para fazer o escaneamento. Uma vez feito o escaneamento, isso foi transferido lá para o Leonardo Faro fazer esse trabalho em Santos, em um fluxo totalmente digital. Então, foram feitos os laminados cerâmicos para o caso dessa paciente. E olha que interessante esse resultado, esse aspecto no dia 2. A gengiva está cicatrizada? Não. Mas eu já vejo um tecido de granulação, eu já vejo um processo cicatricial, eu vejo menos sangramento nessa região, onde eu vou de novo traumatizar os tecidos. Vou ter que isolar, muitas vezes eu tenho que colocar grampo de retração, vamos ter que isolar, então eu vou gerar traumas a esse tecido. Então, a cimentação, uma vista mais próxima desse aspecto, lembrando que a gente está no dia 2 de cimentação, então tanto de um lado quanto de outro lado, a paciente se vendo para ver se ela gostou, se o aspecto está bacana. E esse é o retorno do dia 3. Então, no dia seguinte, volta e eu já começo a ver uma melhor definição. Então, eu consigo acelerar o processo de cicatrização, consigo trazer esse conforto para esse paciente e a gente vai acompanhar. Nesse mesmo dia, a paciente teve que viajar. Esse é o dia 3, esse é o dia 10. Então, 10 dias após a realização do procedimento cirúrgico periodontal, foi feito, então, foram feitos os preparos, todo o tratamento, cimentação, e eu tenho um aspecto absolutamente agradável, absolutamente interessante desses tecidos periodontais. Isso é saúde, isso é alteração de biótipo, eu tenho uma maior formação de colágeno, tenho uma gengiva mais saudável. Então eu posso utilizar esse gel durante o período de tratamento e eu vou utilizar também bochechos, eu vou utilizar cremes dentais, eu vou utilizar recursos para depois que o paciente finalizar esse tratamento. Então esse é o dia 10, um aspecto extremamente agradável do tratamento realizado. Então mesmo numa grande aproximação eu vejo saúde e a paciente satisfeita com os resultados. Então nenhuma linha geral, é sempre ter em mente que são regeneradores teciduais. A função principal desse gel é regeneração de tecido, é um antisséptico extremamente potente, é um bioestimulador de colágeno. E essa composição, eu trago um relatório assinado pelo professor William Zambuzzi, no qual esse relatório foi o responsável pelo fato da gente ter conseguido a patente em tão pouco tempo. Por quê? Porque quando foi feita uma análise da interatividade do ácido hialurônico com o extrato de chá verde na resposta de fibroblastos, o que aconteceu foi uma regulação para cima extremamente inesperada. Todo o processo de angiogênese, formação de vasos sanguíneos, todo o processo de estabilização de fibrina, todo o processo de estímulo de fibroblastos, ele ficou extremamente potencializado. Então, através de testes específicos predictivos laboratoriais, a gente começou a ver que 1 mais 1 deixou de ser 2. Passou a ser muito, muito mais potente nessa resposta cicatricial, avaliando vários tipos de marcadores moleculares que demonstram que a associação nos percentuais adequados vai estimular toda uma cadeia de resposta molecular que vai se seguir de uma resposta celular que no final da história vai gerar uma regeneração tecidual muito além da esperada. Então isso fez parte de todo o processo de patente dos produtos, demonstrando do ponto de vista científico como isso funciona bem. Um segundo produto que eu gostaria de mostrar para vocês, de um total de 4, então a gente já está indo para a parte final desse nosso bate-papo,
essa linha chamada soft tissue ou tecido mole. Então a gente sai do produto de uso profissional, que é aquele produto que o dentista vai aplicar, eventualmente o paciente vai aplicar também, e vou para uma linha de utilização pelo próprio paciente. Então o primeiro ponto foi, esses produtos da linha soft tissue são livres de clorexidina. Então eles não têm clorexidina na sua composição, portanto os efeitos colaterais da clorexidina, como manchamento, alteração de paladar, e outros que nós conhecemos, como, por exemplo, na estabilidade da rede de fibrinas, ele deixa de existir. A gente utiliza sempre produtos naturais, especificamente o extrato de chá verde, o extrato de melaleuca, como antissépticos potentes. E a ideia é que eles podem ser utilizados por mais tempo, não tem esse tipo de efeito colateral, e você vai ter uma recuperação muito maior, porque quando você compara com um produto à base de clorexidina, a clorexidina é um antisséptico, mas não é um regenerador. O que a gente está dizendo aqui é que eu tenho um antisséptico tão bom quanto a clorexidina associado a vários regeneradores. Então eu tenho um produto que é muito mais completo para recuperação pós-operatória. Então, principais indicações pós-operatório para diversas especialidades: sangramento gengival, sangramento periimplantar, afta, paciente hospitalizado, paciente em tratamento contra o câncer, dificuldade para higienização, paciente idoso, ou seja, todas as vezes em que os cuidados mecânicos estão falhando, o paciente não está conseguindo manter saúde, ou ele precisa de regeneração, indicação da linha soft tissue. Principais características: não tem flúor, porque você não tem um grande benefício em ter flúor no processo de reparação. Você tem uma abrasividade em torno de 120, o que quer dizer o seguinte, ele limpa bastante bem o gel. Sempre que a gente falar de abrasividade, a gente está falando do dentifrício, porque os enxaguatórios não têm nenhum tipo de abrasividade. Um antisséptico que mata os mesmos 99,9% que a clorexidina tem de eficiência. Para isso você tem testes específicos, você vai fazer a utilização diária, não mancha os dentes e assim por diante. Não basta falar, é importante a gente mostrar, então você tem laboratórios altamente especializados que fazem um teste chamado Time Kill, no qual você compara essa capacidade antisséptica do produto. Então, todos os produtos foram testados em laboratórios específicos e os que têm essa capacidade antisséptica, que são os bochechos e o gel de uso profissional, eles têm um alto poder antisséptico sem os efeitos colaterais irritativos, quer seja para a mucosa, quer seja para a pele. Vamos dar uma olhada em um caso feito por grandes amigos também, o Fábio Mizutani, o Felipe Moura Araújo, o Vinícius Machado, enfim, todo um time de craques, onde eu tenho uma associação de conjuntos. É uma paciente que tem um problema incisivo lateral, vai precisar ser feita a exodontia, como a gente sempre faz, toda uma etapa de planejamento, em fluxo de trabalho digital. Nesse caso foi utilizado um implante Slim da Sim para fazer a recuperação desse incisivo lateral, então a sequência de fresagem, como a gente sempre fez, seguido da colocação também guiada de um implante para recuperar esse dente que está ausente. Então, aqui eu tenho vários conceitos. Eu tenho um paciente que tem implante, mas ela também tem dentes. Eu tenho uma gengiva que precisa cicatrizar bem. Eu tenho um enxerto ósseo intra-alveolar. Eu tenho todo um processo cicatricial que eu tenho agora de pensar como um prescritor, uma pessoa que vai recomendar produtos adequados para que o paciente possa, primeiro, conseguir uma regeneração pós-operatória a melhor possível e possa manter esse resultado alcançado pelo maior tempo possível. Então, uma vez mais, enxerto de alvéolo, enxerto de tecido mole, para poder recuperar esse perfil periimplantar, utilização, num primeiro momento, do gel de uso profissional. Então, você vai aplicar, vai mostrar para o paciente como é que ele deve aplicar 3 vezes ao dia e, além disso, você vai recomendar essa linha de bochecho soft tissue, seguindo, né, aquela mesma recomendação, no mínimo 2 bochechos diários para manter a região bem limpa, e vai fazer a higienização com um dentifrício com RDA de 120 para que tenha um bom poder de limpeza sem danificar os tecidos ou a lisura superficial. Passado o período de cicatrização, foi feito todo um fluxo de trabalho digital para finalizar esse caso com saúde periimplantar, com saúde dentária e você tendo uma recuperação da melhor maneira possível. Então, dentro dessa linha de raciocínio, eu posso associar produtos. Passou por cirurgia? Gel de uso profissional junto com a linha soft tissue. O paciente é idoso, o paciente fez um protocolo.
paciente vai receber esse tipo de tratamento com soft tissue, que vai ajudar a ter uma regeneração tecidual muito, muito interessante. E uma vez concluídos os tratamentos, a gente vai ter a linha Cosmetic, que vocês passam a ver agora, que é uma linha voltada para odontologia cosmética. Então, pacientes que tenham dentes naturais, pacientes que tenham reabilitações com laminados cerâmicos, pacientes que tenham restaurações com resina composta. Eu tenho pacientes que tenham hipersensibilidade, por exemplo, onde você deve usar uma baixíssima abrasividade. A gente foi buscar o limite. O limite é o seguinte: abaixo do RDA de 50, numa escala de 0 até 250, abaixo de 50 ele não arranha, ele não desgasta, mas ele não limpa. Então, se você encontrar um creme dental que fala assim, olha, o meu RDA é de 18, ele é de 20, cuidado a médio prazo, você vai ter manchamento pela ausência de abrasividade. Olha, eu vou usar carvão ativado no meu creme dental. Cuidado que ele pode estar 200, 250 ou um nível muito acima e você vai desgastar dente, vai desgastar glaze, vai perder toda essa beleza. Então a gente foi buscar aquele RDA que seria, e RDA que eu já citei várias vezes, é a abrasividade relativa da dentina, né? Ou seja, quanto que aquele abrasivo gera de desgaste no RDA, que é um padrão internacional para que a gente chegue num número ideal. Então, esse é o que tem a menor abrasividade dentre todos os nossos produtos, com alta capacidade de limpeza também. Então, para quando ele está indicado? Está indicado para esses casos que eu citei e tem a sua composição básica, que a gente já havia citado, acrescendo o flúor. Então, a gente sabe que o paciente fez restauração, fez laminado, tem risco de cárie, sobretudo os pacientes adolescentes, jovens adultos, mesmo alguns pacientes adultos. Então, nessa composição, a gente tem o flúor. Então, não é uma questão de gostar ou não gostar do flúor. A gente gosta muito do flúor para os casos em que ele é importante, que ele é fundamental. Agora, o paciente tem um protocolo duplo, bimaxilar, totalmente apoiado em implante. O flúor, além de não ajudar o paciente em nada, ele traz reações indesejadas pela sua interação com o titânio. Então, o ideal é utilizar o flúor onde ele é necessário. O paciente é ortodôntico, mais flúor. Por quê? Porque eu tenho um risco maior de lesão cariosa, enfim, um risco maior de lesão de mancha branca, um risco maior de problemas nessa área. Então, vamos dar uma olhada no outro caso. Olha que caso bacana. Um caso lindo também, feito pelo Adriano e pelo Rafael, no qual a paciente tem uma alteração de cor, forma, textura dos seus dentes anteriores. Então, um trabalho realmente de mestre, feito pelo sistema optical, né, que eles defendem tão bem e conhecem como poucos, onde você chega a um resultado com resina composta extremamente agradável. Extremamente agradável. Então, quando a gente compara o antes e o depois, é um trabalho altamente qualificado. Eu não posso simplesmente, a partir do momento, falar assim, olha, vai para a farmácia e compra o produto qualquer que seja. Eu tenho que me preocupar. Qual que é o índice de RDA? O RDA ideal para esse caso é que você fique em torno de 50. Menos do que isso não vai limpar. Mais do que isso, você vai começar a perder essa beleza superficial. Você vai começar a desgastar aquilo que você conseguiu tão bem. Ou seja, um grande trabalho feito com polimento, com técnica, com toda uma execução primorosa que merece produtos que sejam adequados. Então, qual que é o risco que vai existir nessa resina? Bom, o risco é infiltração de cárie, doença periodontal ou uma perda de brilho de superfície, ela começar a ficar opaca e ter que ser substituída. Então, de novo, é importante que a gente mostre, ao invés de simplesmente falar. Então, existem poucos centros no mundo onde o RDA é testado. No Brasil não existe nenhum local, pelo menos que eu tenha conhecimento, e a gente procurou muito isso no Brasil, que faça o teste de RDA de produtos. Fomos buscar isso na Indiana University, uma universidade extremamente competente, né? Todas as pessoas a tem como centro de referência para esse tipo de teste, no qual todos os nossos produtos foram testados e atestados por um comitê extremamente interessante para que a gente pudesse ter nas nossas embalagens aquele índice de RDA que a gente diz que realmente tem. Então, isso é o padrão do teste que é feito no Brasil. Não existe a parametrização desse teste no Brasil, por isso que muitas empresas omitem. Por ser um teste caro, muitas empresas não fazem, mas era fundamental que a gente pudesse garantir que quando o produto falasse que tem um RDA X, quer seja 50 para a linha Cosmetic, 100 para a linha Implant, 120 para a linha Soft Tissue, a gente pudesse estar atestado pela, enfim, a empresa a universidade mais respeitada para esse tipo de teste.
E além de atestar o RDA, era fundamental que a gente fosse testar isso em relação a diferentes materiais. Então, para isso, outra pessoa genial, o professor Dr. Estevão Bonfante, da USP de Bauru, junto com parceiros aqui no ITA, em São Paulo, passaram a fazer umas linhas de trabalho que são extremamente interessantes. Então, vamos testar isso frente a diferentes materiais. Então, vamos testar isso num dente de estoque, vamos testar isso numa resina fotopolimerizável, vamos testar qual que é o efeito do desgaste para esse material. Então, a gente simulou isso por 6 anos. Ou seja, vamos pegar uma resina, vamos submeter a um teste de escovação adequado por 2, 4 e 6 anos, para que a gente possa dizer, olha, o RDA é esse, e com esse RDA, você não vai perder o seu investimento. O brilho vai ser mantido. Claro que é uma aula extremamente rápida, uma aula extremamente dinâmica, mas eu posso fazer uma perfilometria de superfície, que é colocar isso embaixo, né, de um microscópio, embaixo de um perfilômetro, no qual eu olho e falo assim, olha, essa é a lisura de superfície de um dente Fonaris, por exemplo. Então eu testo antes, submeto a 2 anos, 4 anos, 6 anos e eu volto a fazer perfilometria para demonstrar que é o seguinte, olha, se você usar uma escova macia, com a técnica adequada, com esse produto, você vai manter o seu investimento por mais tempo. E o que vocês estão vendo é uma máquina de ensaio, onde você posiciona, essas são as escovas da New Dental Care, em breve no mercado também, as escovas, mas você está simulando com diferentes níveis de abrasividade em diferentes superfícies, para que a gente pudesse chegar a testes como esse, então, testando o soft tissue, testando o implant, testando o cosmetic e usando como grupo controle um dentifrício com RDA 0, ou seja, não tem abrasivo. Por quê? Porque a própria escovação já gera algum tipo de desgaste e a gente queria eliminar essa variável. A partir daí você pode fazer teste de microdureza, chamado microdureza de Vickers, no qual você testa para ver se houve uma alteração na consistência, na qualificação daquele material que você está testando, e são muitos números, mas que eu não vou ter tempo para discutir isso, que demonstram o seguinte: se você utilizar o dentifrício Cosmetic com RDA de 50 por até 6 anos em diferentes superfícies, você não vai alterar aquilo que você conseguiu a duras penas clinicamente. Assim como a gente testou isso para a superfície de titânio, testou isso para diferentes superfícies, para que a gente pudesse ter o RDA ideal para a especialidade ao qual ela está indicada. Então, quando eu volto para a mesma pergunta e mostro agora de novo o caso clínico feito pelo Bruno Leite, eu demonstro o seguinte, falo assim, bom, se o paciente fizer um laminado cerâmico ou se fizer uma resina de alta performance, eu deveria utilizar um produto que tivesse a composição química, que tivesse a característica de abrasividade, que tivesse todo o seu detalhamento voltado para alta performance clínica. E dentro dessa linha, a gente traz uma outra grande novidade, que são os tablets. Então, a utilização do tablet, que na verdade virou uma febre, eu diria, virou uma grande surpresa para todos nós, o que eu queria chamar a atenção? Não é simplesmente um rosto bonitinho, tá? Não é simplesmente um tablet, a gente resolveu chamar de tablet porque comprimido remete a alguma coisa médica, pastilha remete a algum alimento. Então, tablet é o termo mais adequado. Existe uma patente específica para o tablet. Por quê? Porque é extremamente complexo você fazer um tablet de alta performance. Por quê? Porque os tablets que existem agora sendo lançados no mercado brasileiro, assim como existem nos mercados dos Estados Unidos, do Japão e Austrália, são junção de pó com pó. Então, eu pego o pó junto com o pó, comprimo numa máquina que é rápida, que é barato, e eu vou ter uma composição chamada de composição, como eu citei, composição de grau 1. Ela não tem nenhuma funcionalidade do ponto de vista biológico. O complexo e a nossa patente é fazer um grau 2. Por quê? Porque a grande maioria dos componentes da fórmula são líquidos. Então, na verdade, você tem que transformar líquido em sólido, sem ele perder a característica, fazer a compressão e gerar o mesmo resultado. Então, por que esse produto ficou extremamente interessante? Porque é o único que ele tem a mesma composição do dentifrício do Cosmetic, mais o extrato de melaleuca, que só está presente no enxaguatório. Então, na verdade, é um produto 2 em 1. Eu posso utilizar como dentifrício, vou colocar isso na boca, vou mastigar 10 a 15 segundos, vou molhar a escova e escovar. Isso é o ideal. Ou eu posso utilizar como enxaguatório.
Por quê? Porque ele tem o extrato de melaleuca. Todos os produtos têm pH entre 7,5 e 8,5. Então, vou mastigar, vou fazer um bochecho e vou cuspir o excesso. Então, é um produto que tem duas funcionalidades, tornando esse produto único no mundo. Então, esse é o nosso carro-chefe no mercado dos Estados Unidos, porque a gente conseguiu desenvolver um produto que é extremamente complexo e que vai ser encontrado, enfim, pode ser encontrado para utilização. Então, é muito prático para usar no bolso, usar na bolsa, para transportar, levar na mochila, levar no avião e, além de tudo, você está levando uma terapia para o seu dia a dia. Então, outro caso também do Rafael e do Adriano, um caso de resina extremamente lindo, muito, muito bem feito. Vou utilizar a abrasividade certa, composição química certa e quer seja dentifrício, quer seja tablet, eu tenho uma boa solução para esse caso. Então, de novo, eu tenho um produto complexo, utilizado para dentes naturais, para restaurações de resina, para laminados cerâmicos, enfim, todo um perfil. Para terminar esse nosso bate-papo, a linha Implants, que como o próprio nome diz, e esse talvez seja o meu produto preferido, até por razões óbvias, né? Uma vida dedicada à implantodontia, que tem como característica a ausência de flúor. Então, a gente sabe que o flúor não tem um benefício para o implante, pelo contrário, ele gera uma interação negativa com o titânio. Um RDA de 100, então repara que ele é o dobro de abrasividade do Cosmetic. Por quê? Porque ele tem uma capacidade de limpeza maior. A gente está falando muitas vezes de paciente implantado, paciente com dificuldade motora, eu preciso de uma capacidade de limpeza melhor. E também antisséptico, também com poder regenerador, também com todas essas características que a gente conversou. Em duas versões, né? A gente também tem a versão tablet. Então, aqueles pacientes que não precisam do flúor ou que não gostam do flúor, mesmo que não tenham implantes em sua boca, podem utilizar a linha Implants. Aqui a gente tem uma tripla função, né? O tablet ele pode ser utilizado como dentifrício, ele pode ser utilizado também como enxaguatório e ele pode ser utilizado como enxaguatório deglutível, uma vez que na sua fórmula a gente não tem a presença do flúor. Então, algum detalhamento desse tipo de produto. E o meu último caso para mostrar para vocês hoje é quando a gente pode colocar tudo dentro do mesmo pacote. O paciente vai fazer uma extração, o paciente vai precisar colocar um implante. Então, planejamento feito pelo Sérgio Ribeiro, a parte de prótese foi feita pela Águida Oliva. O Gustavo Santana trabalhou comigo na parte cirúrgica desse caso. Enfim, muita gente bacana. Ana Franciscone, que está nos vendo aqui, participou desse caso também, onde foi feita uma guia multifuncional. A gente fez uma guia para colocação do implante e a mesma guia para tirar um enxerto da região palatina. Essa é uma técnica extremamente interessante, porque eu preservo estruturas anatômicas. Então, essa guia que a gente chama de guia multifuncional, vamos fazer a extração desse dente, vamos fazer a cirurgia guiada para que o implante possa entrar na posição protética ideal. Então, a técnica que vocês já viram, implante na posição tridimensional ideal, e essa guia é utilizada para remoção de um enxerto de epitélio conjuntivo da região palatina. Tem várias técnicas para a gente fazer isso. A gente tem gente muito boa no Brasil, como a professora Maristela Lobo, que está presente aqui com a gente, que tem um curso espetacular sobre esse tema, o Guto Giordani, tanta gente boa trabalhando com tecido mole, mas o fato é que a gente optou por tirar epitélio conjuntivo e desepitelizar fora da boca. Então lá o enxerto que foi removido, e olha que interessante, uma região palatina, a gente sabe que tem várias técnicas para você cuidar dessa ferida cirúrgica, né, passando aí por agregados plaquetários, você passa aí por barreiras mecânicas usando resina flow, você pode ter várias técnicas, mas eu tenho uma região que precisa de estímulo cicatricial. Então, uma outra grande indicação do gel profissional. Então, nesse caso, a gente vai utilizar o gel profissional com uma placa de proteção palatina. Essa é uma das maneiras de fazer isso, tem várias opções, então a gente pode aplicar esse gel na própria placa ou diretamente na boca, como a gente está fazendo aqui. Então, eu dou conforto para o meu paciente no mesmo momento em que a gente vai colocar aquele enxerto, utilizando técnicas de tunelização, enfim, qualquer que seja a técnica utilizada para modificar esse biótipo gengival na região vestibular. Vamos colocar um enxerto intraalveolar, uma prótese provisória com perfil subcrítico e crítico adequados, e utilizar técnicas de sutura, né, sutura suspensória, essa chama double cross suture, né, uma sutura em X duplo cruzado, para que você possa trazer esse tecido para a região cervical. Então, olha que bacana, eu posso aplicar no transcirúrgico e no pós-operatório o gel profissional,
Posso recomendar ao paciente que utilize durante aquele primeiro mês de cicatrização a linha Soft Tissue, para que ele tenha o máximo de recuperação nesse período pós-cirúrgico. Olha que lindo isso, né? Aquelas pessoas que, como eu, fazem cirurgia todos os dias, é um pós-operatório de região doadora de 21 dias, extremamente agradável. Estou em fase final de epitelização, utilizando esse gel profissional, o mesmo aspecto muito agradável do ponto de vista clínico na região receptora também. Essa é uma tomografia pré e pós, mostrando a alteração de biótipo. A gente passou de 1,63 para 3,84, ou seja, a gente gerou um biótipo do tipo 1, muito mais espesso, muito mais estável, e a gente consegue olhar isso, né, no aspecto de 60 dias, extremamente agradável do ponto de vista técnico e clínico. Certo? Dentro dessa linha, então, de raciocínio, produto sem flúor, uma abrasividade baixa, em torno de RDA de 100, indicado para casos com implantes. Então, pacientes que tenham resina, pacientes que não... prótese sobre implante em resina, prótese sobre implante em cerâmica, pacientes que não precisem do flúor. Finalizo minha apresentação dizendo que, primeiro, existe uma onda grande de doenças periimplantares, de doenças periodontais que não sofreram a mesma redução que a cárie nos últimos anos. Então, nesse trabalho, agora publicado há pouco tempo, né, no Periodontology 2000, a gente fala de 43% de mucosites periimplantares e 22% de periimplantites. Então, a gente tem um risco de desenvolvimento de problema que demanda um monitoramento, demanda produtos adequados. Você tem um consenso muito forte de 2021 demonstrando fatores de risco para que você possa melhorar a longevidade dos tratamentos. A nossa literatura está sendo construída, então isso é um dos trabalhos clínicos feitos em parceria com a Universidade Federal de Uberlândia, com a Universidade de São Paulo, com o professor Guilherme Oliveira, professor Roberto Pessoa, Sérgio Escombate, muita gente boa, já com artigos publicados demonstrando a efetividade da associação do extrato de chá verde com o ácido hialurônico para prevenção e tratamento de doenças periimplantares. Então, a gente tem 2 estudos bem interessantes já publicados, outros já submetidos, outros chegando para publicação. A ideia é que a gente possa, então, chegar ao final desse nosso bate-papo dizendo: temos boas opções, mas isso só irá adiante se realmente todos estivermos juntos, fazendo críticas, fazendo sugestões, pensando juntos, para que a gente possa realmente elaborar cada vez mais. Muitas pessoas me perguntam, esses produtos já estão à venda? Sim, já estão à venda através do e-commerce da New Dental Care, então é newdentalcarestore.com.br, onde você encontra os produtos lá disponíveis, tanto o paciente pode comprar, quanto o profissional pode comprar. Também lá existe um telefone, um WhatsApp para entrar em contato com a equipe. A gente já entrou nos marketplaces, então o principal é a Amazon, então é amazon.com.br/New Dental Care, então você consegue ter acesso. A Amazon entrega no Brasil inteiro com agilidade, com tranquilidade, e outros marketplaces chegando a partir de agora, para que eles possam ter um acesso grande os nossos pacientes. A linha profissional, em breve, e em negociação com Dental Kramer, Dental Speed, para que a gente tenha a linha profissional, já está disponível em uma dental aqui em São Paulo, chamado RV Dental. A gente lançou essa parceria no CIOSP em junho, então os colegas já vão poder comprar isso também nas dentais. E na Rede Farma, então, aprovados para a rede Droga Raia, Drogazil, Drogaria São Paulo, Drogaria Cinete, aqui em São Paulo. A gente quer agradecer, inclusive, de público ao seu Mário, a toda a equipe dele que nos possibilitou entrar também na rede, porque a ideia é que os pacientes tenham acesso cada vez mais facilitado aos produtos. Faço um convite, terminando a minha apresentação, para que estejam conosco no IN. Então, semana que vem, de 15 a 17 de setembro, estaremos com um stand, então esperamos recebê-los lá com novidades, com o lançamento do livro do Fernando Giovanella, com coquetel, com produtos, enfim, a gente tem certeza que vai ser incrível. Deixo para vocês uma frase que sempre me acompanha já há muitos anos, mas se você quer fazer algo novo, você precisa parar de fazer algo velho. Isso é tão óbvio quanto andar para frente, mas se a gente não pensar diferente, se não pensar fora da caixa, se não abandonar velhos hábitos, a gente não consegue mudar o patamar, e a proposta da NW
é que você precisa fazer algo novo, abandonando algo velho. Bom, eu sou o Fábio Bezerra, esse é o meu e-mail, fabio.bezerra@newdentalcare.com.br. Esse é o meu celular, é o 11 99626 4682. Então, podem me ligar, podem me mandar mensagem, eu vou estar sempre à disposição para a gente bater um papo e aprendermos juntos, né? E como mensagem final, meu agradecimento de coração ao professor Dr. Ariel Lenharo, presente, a senhora Neide Lenharo, ao Rafael, que a Elma, que estão lá nos Estados Unidos nesse momento, a toda a equipe New Dental Care. Eu acho que a gente tem um tempo para abrir para as nossas perguntas aí dos participantes. Eu vou ter, assim, bastante alegria de poder responder algumas dessas perguntas para vocês. Bom, primeira pergunta, eu posso substituir a clorexidina gel utilizado no pós-cirúrgico de mini implantes pelo gel profissional? Sim, você pode substituir, porque a gente sabe que os mini implantes, acredito que esteja falando dos mini implantes ortodônticos, né? A gente sabe que a mucosite periimplantar ela é bem comum em pacientes, sobretudo quando você coloca os mini implantes fora de mucosa ceratinizada. Então, uma das indicações do gel profissional é justamente isso. No momento que você faz a colocação, quase sempre a ativação é feita de maneira imediata, então limpa bem aquela região, seca, aplica o gel por 3 minutos, espera o paciente, ele forma ali um pequeno adesivo nessa região e você dá esse gel para que o paciente aplique 3 vezes ao dia, diminuindo o risco. A gente está começando linhas de pesquisa muito interessantes com o professor Fábio Romanos, na USP de Ribeirão Preto, já com alunos de mestrado dedicados a projetos para que a gente possa fazer estudos longitudinais bem controlados da utilização também da linha ortodôntica. Bom, qual seria a função do ácido hialurônico nos produtos de oral care? O ácido hialurônico é um bioestimulador de colágeno, então extremamente estudado nas diversas áreas de conhecimento. Talvez as pessoas que trabalham com harmonização orofacial conhecem isso muito bem. Qual que é o funcionamento. Então, todas as vezes que você tem um trauma cirúrgico, o próprio trauma cirúrgico em si, ele gera um estímulo mecânico de processo de cicatrização. E esse processo de cicatrização, ele passa por angiogênese, estabilização do todo o processo, né, de formação de fibrina, e você vai ter pré-fibroblastos que devem se transformar em fibroblastos e fazer o processo cicatricial. Então, o ácido hialurônico, ele faz parte dessa cadeia. Ele é natural, né, no corpo humano e nas concentrações certas, sobretudo associado ao extrato de chá verde, ele consegue ter uma efetividade muito interessante para acelerar o processo de reparo cicatricial. A gente tem um trabalho agora longitudinal para poder avaliar o quanto isso pode também ajudar a modificar o biótipo gengival através dessa aplicação tópica local. A gente não tem resposta para isso ainda, mas a gente viu num estudo recente, lá coordenado pelo professor Guilherme Oliveira, fazendo um estudo de boca dividida de colocação de extração de terceiros molares, um lado com o gel com ácido hialurônico extrato de chá verde e o outro lado somente com os componentes da fórmula sem o ácido hialurônico. A gente teve uma resposta muito mais efetiva, tanto da formação de tecido mole, quanto da formação de tecido ósseo, quando você associa esse gel na região da ferida cirúrgica. Por quanto tempo devo prescrever a linha Soft Tissue no pós-operatório? Bom, como eu disse, a linha Soft Tissue não tem os efeitos colaterais indesejados presentes da clorexidina. Esse é um trabalho de pesquisa que a gente está aprofundando isso junto com a Laura Carvalho e o professor Estevão Bonfante na USP de Bauru, no qual a gente está trabalhando com diferentes concentrações de clorexidina, comparando com o nosso produto e outras marcas comerciais. Então, se você precisar utilizar por mais tempo, não tem problema. Normalmente, o que eu recomendo para os meus pacientes é o seguinte: ele fez uma cirurgia, eu peço para ele comprar um gel, né, de 70 gramas, um dentifrício de 70 gramas, e o enxaguatório de 300 ml, que é como ele vem na concentração. Normalmente, isso dá para em torno de 1 mês de utilização. Então, eu peço para o paciente utilizar até a finalização, porque ele vai ter todo o benefício cicatricial. Porém, se ele utilizar por 1 semana, eu já tenho um resultado interessantíssimo. Se ele usar por 14 dias, ainda melhor. No meu caso, eu acho mais lógico ele utilizar durante todo esse período, vai lá dar ali entre 3 e 4 semanas, que esse tecido vai ter feito todo o turnover de cicatrização
do tecido mole, e aí quando ele terminar o uso do soft tissue, ele migra para a linha cosmetic ou para a linha implants, a depender das necessidades clínicas dele. Somani Queiras, cara, obrigado pela sua presença, não sabe o quanto feliz eu tô de você estar presente aqui e através da sua pessoa. Mando um abraço para toda a família Gran, grandes amigos, pessoas que eu, enfim, gosto demais. Se já há alguma coisa relativa ao uso em áreas de deiscência de sutura ou mesmo exposição de enxertos ósseos, a gente não tem, Somani. Faz sentido do ponto de vista clínico, faz sentido do ponto de vista regenerador e talvez seja uma grande indicação. Como a gente não faz testes animais, é um pouco difícil da gente conseguir simular essa situação. Porém, o que a gente pode fazer é justamente tentar desenvolver um protocolo clínico bem controlado, fazendo testes. O que a gente pode garantir é que não vão existir efeitos colaterais indesejados pela composição da fórmula. Então, se você entrar, por exemplo, no nosso site e baixar a monografia dos produtos, ou mesmo no catálogo, a gente tem o detalhamento da composição química desse produto. Então, eu acredito que você já está vislumbrando aí duas grandes utilizações desse gel profissional, já que a gente sabe que muitas vezes uma deiscência de sutura vai ter que cicatrizar por segunda intenção e nada melhor do que você ter um antisséptico potente, um bioestimulador de colágeno, você ter todo um conjunto químico presente ali para ajudar no reparo e na cicatrização desse caso. Charles Santos, a linha Dental já é um produto referência e parâmetro para nossos protocolos de regulação e dentifrício. Então, Charles, olha, nós temos que lhe agradecer muito, na verdade, por ter nos aberto, né, o conhecimento, a exigência para que a gente pudesse realmente submeter os produtos aos regulatórios competentes. Então, eu acho que enquanto cirurgião dentista, acho que o respeito às nossas entidades de classe, à nossa Anvisa, todos os parâmetros técnicos e científicos são importantes e realmente poder ter o selo, né, da ABO, poder colocar um crivo extremamente, né, grande, né, dentro dos nossos produtos, realmente nos levou a um novo patamar e com grandes acontecimentos, né, com grandes ganhos vem grandes responsabilidades. Então a gente espera poder realmente contribuir sempre com seriedade, com trabalho sério, com desenvolvimento, aprendendo com os erros. A gente sabe que nada é perfeito, produtos sempre podem ser melhorados, portfólios sempre podem ser melhorados, mas eu acho que a ideia é ser sim referência e a gente ter realmente as certificações ideais para cada produto que a gente coloca no mercado. Qual a indicação precisa do implante? Seria em casos somente de implantes? Bom, o que acontece? Em tese, você tem mais do que a indicação para implantes. Então, se a gente pensar na fórmula, a gente fala de uma abrasividade ou um RDA de 100. Então, todas as vezes que eu me deparo com um paciente que tenha implantes ou não tem implantes, em que o paciente não está conseguindo manter aquela homeostasia bucal, ou seja, tem sangramento recidivante, tem um paciente que chega com placa, o paciente está chegando com cálculo, a linha implants tem uma grande indicação. Por quê? Porque ele tem um índice de abrasividade de 100, então ele ainda é considerado baixa abrasividade, porém ele limpa melhor do que a linha cosmética. Um outro ponto importante é que ele tem 2 pirofosfatos na sua composição. Tendo 2 pirofosfatos, você tem uma menor formação de tártaro, de cálculo. Então, para aqueles pacientes que têm prótese sobre implante, muitas vezes é comum nessa região aqui próximo à região anterior da mandíbula, você ter formação de tártaro. Então, você tem um quelante de cálcio na sua formulação. Então, eu acho que principalmente para aqueles pacientes que você precisa de um poder de higiene melhor e você não precisa do flúor, ou seja, clinicamente você diagnosticou que o risco de cárie é baixo, já é um paciente adulto, ou mesmo é um paciente que por vontade própria não quer o flúor, você tem uma grande indicação para a linha implantes. Eu diria que hoje eu utilizo 50% para paciente que tem implantes, 50% para pacientes que não têm implantes. Onde é que eu acho que ele é inegociável?
aqueles pacientes que só têm implantes. Então, paciente de protocolo, sobretudo o protocolo duplo, que não tem nenhum dente na boca, você tem todos os benefícios de um produto realmente muito completo para manter essa saúde bucal dos pacientes. José Antônio Pegino, grande Zeca, cara. Puxa vida, eu me emociono até com a presença de amigos aí tão queridos, uma pessoa que realmente é uma inspiração aí para mim, muitos anos juntos, a gente conversa demais, enfim, a filha fazendo odontologia também, mas para periimplantite instalada, já existe algum protocolo de uso do gel profissional? Estamos trabalhando nisso, Zeca. O que acontece é o seguinte, a gente sabe que a periimplantite, ela é multifatorial. Então, a gente tem que primeiro entender bem a causa. Então, existe toda uma parte de terapia voltada para a causa, que pode ser local, né, voltada a questões de qualidade de higienização, tipo de escova, tipo de fio dental, mas pode ser também sistêmica, pode ter alguma alteração, como, por exemplo, diabetes, o paciente pode ter algum hábito, como, por exemplo, o hábito de fumar. Então, é muito importante a gente entender o porquê está acontecendo aquela periimplantite. Uma vez entendendo a causa e estabelecendo os parâmetros de tratamento como um todo, né, locais e sistêmicos, para tratar a causa, eu acho que o gel é um grande coadjuvante. É uma maneira bem interessante de você, por exemplo, no caso de um tratamento da periimplantite cirúrgica ou não cirúrgica, você utilizar ele dentro daquela região periimplantar para você fazer ali uma antisepsia do local. Existem algumas terapias que a gente sabe, como terapia fotodinâmica, existem tratamentos também utilizando o laser de alta potência agora, de Erbiag, várias tentativas do tratamento da periimplantite. Então a gente sabe que é complexo, não existe um protocolo bem estabelecido, mas acredito sim que pode ser um grande coadjuvante, tanto no tratamento cirúrgico, você aplicar ele no local, quanto no pós-cirúrgico, quanto na manutenção, utilizando o soft tissue de rotina. Então, esse é um paciente de periimplantite, tendo o fato de que o soft tissue tem um RDA de 120, ele tem uma maior quantidade de ácido hialurônico, uma maior quantidade de tudo. Na verdade, o soft tissue, ele é um implants turbinado, ele é um implants com benefícios. Então, é um paciente que eu tenderia a utilizar o gel profissional clinicamente e manter esse paciente com a linha soft tissue por mais tempo. Bom, eu acho que a gente está chegando em nossa última pergunta, porque nós nos comprometemos às 9, mas se vocês tiverem paciência, nós vamos ficando aqui, né? Estamos entre amigos, acho que a gente pode estender um pouquinho. Eu sempre me preocupo bastante com o horário, mas enquanto tiverem perguntas, acho que a gente vai tocando aqui um pouquinho mais. Uma pergunta aqui da Marignes, ou Marinês Dutra. A experiência em mucosite induzida por quimioterapia, a gente não tem ainda, mas temos em desenvolvimento. Existe um trabalho agora, recentemente, a nossa equipe fez uma visita aqui a São Paulo, a um grupo de hospitais, na verdade, que tratam pacientes que usam quimioterápicos, pacientes que fizeram radioterapia, e a gente está fechando com eles uma grande parceria para poder fazer um estudo mais aprofundado. A gente sabe que a presença, por exemplo, hoje, de dentistas nas UTIs é uma coisa que a gente vem buscando há muito tempo, porque muitas vezes o paciente internado, o paciente que passa muito tempo, ele sai dali com várias lesões de mucosa, com um índice alto, né, de cárie e de problemas. Então, a gente vai agora aprofundar estudos nesse sentido, inclusive assim, caso você tenha interesse ou contatos ou um network que nos possibilite conversar com as pessoas certas, com as entidades certas, filantrópicas ou não, governamentais ou não, a gente tem todo o interesse, porque acho que esse seria um grande benefício social da utilização desses produtos. Teoricamente, sim, vai funcionar bem, mas a gente não tem nada publicado que me permitam afirmar de que ele vai ser uma boa solução. Acredito ser um bom coadjuvante, mas a gente pode falar sobre isso. Excelente sugestão, excelente questionamento. Eu penso sempre nisso, né? Até onde a gente pode chegar ou o que a gente precisa melhorar. Porque, veja bem, os produtos nunca devem ser um fim em si mesmo. Eu tenho que imaginar o que esse produto tem e o que ele precisaria ter para poder alcançar um nível maior de pessoas. Essa é a ideia.
Daniel Hiramatsu, parabéns, meu amigo, aula perfeita, um privilégio poder assistir. Já vão incluir na nossa rotina clínica os cursos, terão ali... Daniel, cara, obrigado. Eu sou fã do Daniel, um entusiasta da odontologia de excelência. Tenho que agradecer ao Daniel, assim como a São Leopoldo Mandic, como um todo, enfim, a professora Patrícia Bela Costa, que nos recebeu lá tão bem, o professor Junqueira, o Zeca, a Gabriela Victorelli, enfim, eu acho que cursos de excelência, profissionais de excelência realmente mereciam produtos de excelência. E para responder sua pergunta, sim, como a gente tem esse pé, né, eco-friendly e pensando em sustentabilidade, as nossas escovas são feitas com cabo de bambu e tem as cerdas biodegradáveis. Isso foi um grande desafio, Daniel, porque até então eram mundos muito diferentes. Quando você olha para uma escova de bambu que estão à venda no Brasil ou fora do Brasil, elas são bem interessantes do ponto de vista de sustentabilidade, mas são muito ruins do ponto de vista de performance. Então a gente foi buscar o desenvolvimento de uma linha que tivesse realmente essa pegada eco-friendly, que pudesse ter essa pegada de sustentabilidade, mas que tivesse alta performance. Então são duas linhas, uma linha macia e uma linha extra macia para pós-cirúrgico. A gente não tem ainda a data de lançamento, mas a gente gostaria muito que fosse lançado no IN na semana que vem, talvez não dê tempo, mas ainda esse ano a gente manda. E uma outra coisa bacana, Daniel, que eu vou aproveitar a sua pergunta, é falar da linha de fio dental. Então, há muitos anos também ninguém discute fio dental, né? Normalmente a gente pensa, o fio dental ele pode ser mais fino, mais grosso, pode ser fita com cera ou sem cera. Será que não dá para fazer algo melhor do que isso? Então, a gente foi buscar o desenvolvimento de um fio dental que ele é expansível, então, uma vez em contato com saliva, ele expande, então, mecanicamente, ele aumenta a área de contato, virando como se fosse um superfloss. Então, ele é bem macio para uma limpeza mecânica. E a gente agregou a esse fio um anticárie, que é o xilitol, para que você possa, na região proximal, você ter uma limpeza mecânica mais efetiva, junto com um produto químico para limitar aquela cárie interproximal. Então, a ideia é sempre desafiar, ou nos desafiarmos a tentar fazer um pouco diferente, a tentar fazer um pouco melhor nesse sentido. O Rafael Matos, que é cirurgião dentista, que mora nos Estados Unidos já há alguns anos, tem nos ajudado muito, né, na busca desses fornecedores, desenvolvimento desses produtos, para que a gente possa entregar. Então, prometo que a primeira escova que a gente tiver em mãos vai estar nas suas mãos o mais rápido possível, para que a gente possa ter também escovas eco-friendly de alta performance em breve. Bom, gente, acho que fechamos. Eu queria agradecer de coração uma vez mais, Rodrigo, Rota Digital, Rodrigo Pacheco, cara, não tem palavras, né? Tudo que a gente tem caminhado aí juntos. Eu conheço poucas pessoas que trabalham mais do que eu, talvez o Rodrigo seja uma delas. Aos grandes amigos, né, aqui presentes, de novo, então, eu tenho muito orgulho de ter esse time da New Dental Care aqui conosco, então o Rogério Borges, que está aqui com a gente, a Carolina, que está aqui, a doutora Caroline, que é a nossa consultora técnica, o Thiago Brito, que também é o nosso consultor de vendas, então é muito provável que vocês já tenham tido contato com eles. Então, obrigado, família New Dental Care, por acreditar, assim como a gente, que a caminhada é difícil. Eu costumo dizer assim, se você estiver cansado, descanse, né? Não desista, né? Porque são coisas diferentes. Então, às vezes, a gente tem que se esforçar bastante para poder defender ideias, para poder tirar a mesmice, né, do lugar, para você quebrar paradigmas. E agradecer, por fim, encerrando esse bate-papo, a você que nos acompanhou e hoje, que acredita nesse projeto, que está com a gente, porque realmente sem o apoio dos dentistas, somos 374 mil dentistas no Brasil hoje, né, 20% dos dentistas do mundo, não vai ser possível, né? Na verdade, a gente não consegue fazer nada sozinho. Sozinho a gente pode até ir mais rápido, mas juntos a gente com certeza vai muito mais longe. Então, obrigado a vocês. Entrem em contato conosco, eu, assim como o Dr. Ariel, Dona Neide, o Mário Ogasawara, nosso sócio e farmacêutico responsável lá da USP de Ribeirão Preto, né, técnico responsável pelos nossos laboratórios, né, que acreditam nesse projeto. Eu espero revê-los em breve, né, sobretudo na semana que vem, no IN. Vai ser um prazer estar com vocês. Fiquem com Deus, aproveitem e até a próxima. Nos veremos.